Olá, na aula de hoje eu vou demonstrar o algoritmo de Euclides. O que me incentivou a fazer isso é porque eu estava usando o algoritmo de Euclides e eu não entendia por que funcionava. Aí eu pensei, eu vou descobrir. E, bem, aqui tá a demonstração. Eu não encontrei em nenhum lugar do YouTube, talvez tenha, mas tá escasso, né? Primeiro, o que a gente precisa entender para conseguir demonstrar o algoritmo de Euclides? A gente precisa entender o seguinte: isso daqui nada mais é do que a equação da divisão. Eu não sei exatamente o nome disso, equação linear que para divisão. Só entendo que vem disso daqui. Acho que isso daqui é fácil de entender, que o A vai ser o quociente vezes o termo que multiplica o quociente mais a razão. Porque quando você multiplicar o B pelo Q, você vai chegar a um número próximo a A ou igual a A. Aí o que você vai fazer? Você vai chegar a um X, vai subtrair esse X e vai sobrar um resto. Ou seja, ao somar esses daqui, você vai chegar a lá. Eu vou fazer um exemplo para vocês. Caso, vamos ver aqui. 3 dividido por 2, por exemplo. Aqui vai dar pra gente fazer por 1, né? Aqui vai sobrar, aqui vai ficar 2 e aqui vai sobrar 1. Esse daqui seria o nosso resto. O Rzinho aqui nesse caso seria 1. O nosso Q seria igual ao 2 e o nosso B seria igual a 1. Então, e aqui o 3 seria igual ao A. E você concorda comigo que 3 é igual a 2 vezes 1 mais 1, né? Então, é um exemplo prático que mostra que funciona, né? Mas é fácil de entender isso. Aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa equação toda por um número k, mas não é um número k qualquer. É um número k que tal que b e r seja divisível por este número k. Isso daqui vai ser importante para a gente demonstrar o algoritmo de Euclides. Mas o que acontece? B e R ser dividido por um número k não quer dizer que eu maximizei esse número k, né? Esse número k. Mas eu posso maximizar esse número. E quando eu maximizar esse número, significa que eu cheguei no máximo divisor comum entre B e R. A definição de máximo divisor comum não é que você divida um número até chegar em dois números primos entre si e não consiga mais dividi-lo sem deixar resto zero. Então eu posso dizer que K que eu dividir essa equação toda por um K, eu vou conseguir dois primos números entre. Então, eu consigo dois números primos entre si. Aqui e aqui eu vou estar. O K vai ser o MDC de B e R. E A vai ser divisível por K porque se trata de uma igualdade, então eu poderia reescrever A dessa forma aqui, né? Bacana. Agora eu vou reescrever R. Eu vou escrever essa equação em termos de R. R é igual a A menos Q vezes B. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que do ponto de vista de A e B. Vamos dividir aqui por N. A dividido por N e B dividido por N. O que é que eu quero mostrar para N é igual a K. Mas por que N é igual a K? Veja bem, aqui o K ele não... A gente não achou um K que era
o máximo divisor comum entre B e R, você não concorda comigo que aqui esse número daqui vai ter que ser o máximo divisor comum entre B e R também? Porque ele já dividia ali. É uma questão de... é uma lógica, né? Se ele dividia... Se era... Se já dividia A, se já dividia A e R como maximizando essa divisão, sem deixar restos, aqui vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ter que ser o máximo divisor comum de B e R, porque senão ele vai poder deixar resto nesse termo aqui. Então, aqui eu concluo que N é igual a K. Mas N e K foi uma forma que eu encontrei de escrever máximo divisor comum. Então, o que eu posso dizer? Que o máximo divisor comum, o MDC, entre A e B é igual a MDC entre B, entre R e B. Agora eu posso começar a demonstrar o algoritmo de Euclides. Vocês vão entender o porquê. No algoritmo de Euclides a gente escreve esse jogo do velho aqui, né? Vou formar aqui. A gente escreve isso daqui. Coloca algumas arestas verticais. E vamos lá. Qual que é o meu objetivo? Eu tenho dois números. Eu quero tirar o MDC entre x e y. Foi dado dois números x e y. Tal que x é maior do que y. O que eu faço no algoritmo de Euclides? Eu divido x, eu coloco um x aqui, eu divido por y. E eu acho um quociente que eu vou chamar de quociente 1, tal que ele se aproxima do x e deixa um resto R1. E agora como que eu prossigo esse algoritmo? Eu divido o y por R1. Agora isso daqui vai ser útil. Perceba por que isso daqui vai ser útil agora. Isso daqui. Porque a gente sabe que o MDC entre A e B, o MDC entre A e B é igual a MDC entre R e B. Agora você substitui MDC entre x e y é igual a MDC entre y e R1, que é a mesma coisa que está escrita ali. Portanto, o nosso máximo de uso comum continua sendo igual durante todo esse percurso. Mas isso daqui ainda não demonstrou por que dá certo, né? Que é o que a gente quer saber, que a gente quer descobrir de verdade. Perceba que é um efeito cadeia, vai continuar. Você dividir por R2 aqui, aí você coloca isso daqui como A, coloca isso daqui como B, coloca isso daqui como R.
vai continuar o MDC sendo igual. Mas o que o algoritmo de Euclides nos diz? Ele nos diz que aqui eu vou dividir y por R1, vai ter um quociente aqui 2, tal que vai deixar um resto R2. E quando eu chegar em um resto R2, tal que ele divida R1, deixando o resto zero, o R2 é o nosso MDC, é o MDC de x e y. Por quê? Aqui é fácil de entender por quê. Vamos pegar essa relação aqui e escrever para y, R1 e R2. Vocês concordam comigo que o MDC de y, R1 é igual a MDC de R1 e R2, mas, como eu já expliquei, é um efeito em cadeia, ele vai prosseguir. E vocês vão ter que concordar comigo que MDC de R2 e 0 é igual a esses MDCs também. Mas Mas qual que é a propriedade do MDC de um número e 0? Não é que o MDC é o próprio número? Então, isso daqui é igual a R2. É isso que a gente conclui. Porque todo zero é divisível por qualquer número, né? Então, zero vai ser divisível por um R2 qualquer também. Por isso que, depois de fazer todos esses MDCs, a gente chega aqui à conclusão de que quando o resto for zero, esse número daqui, que deixou o resto zero, que dividiu por um outro número, por um outro resto, né? É o nosso MDC, como queremos demonstrar. E aí está a nossa demonstração. É simples essa demonstração, mas eu não encontrei em lugar algum. Só que eu acho ela legal, porque quando entende as coisas fazem mais sentido e fica mais fácil de você memorizar. Então é isso. Obrigado e até mais.